Cachorro Caramelo encontra cavalo abandonado em deserto à beira da morte. Foi surreal. Imagine atravessar o sertão, sob um sol impiedoso, e encontrar uma cena que parece saída de um sonho ou de uma antiga lenda, um cachorro caramelo, magro e empoeirado, farejando algo no horizonte. Ele avança, desconfiado, até se deparar com o inesperado, um cavalo de grande porte, caído no chão rachado pelo calor, os olhos apagados e o corpo exausto. Ninguém por perto, nenhum som além do vento seco e o chiado distante das cigarras. O que começa como um encontro improvável entre dois animais rejeitados pelo mundo se transforma em uma jornada emocionante que vai mudar uma vila inteira. Mas isso, e é só o começo. Curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum episódio dessa história que vai emocionar você do começo ao fim. O sol já começava a castigar a terra desde cedo naquela manhã. Era o início da estação mais seca do ano no sertão nordestino, e tudo ao redor parecia feito de poeira e pedra. A vegetação rasteira murchava sob o peso do calor, e o chão, rachado em linhas fundas, estalava sob qualquer passo. Entre as casas simples de barro e cal no vilarejo de São Miguel do Sertão, todos se protegiam como podiam, menos ele. Caramelo, só vira, como muitos o chamavam, caminhava pelas margens da estrada de terra batida. Não tinha dono, casa ou guia. Era um cachorro de rua, desses que a gente vê sempre por aí, de pelo queimado de sol, olhar esperto e rabo atento. Era um sobrevivente. E naquele dia, como em tantos outros, ele seguia seu caminho sem rumo certo, apenas confiando no faro e no instinto. Mas algo naquele dia era diferente. Logo depois de passar pelo cruzeiro de madeira que ficava no alto da estrada, Vira parou de repente. Farejou o vento. Tinha cheiro de terra, como sempre, mas havia algo mais. Um cheiro desconhecido, forte, animal. Ele se virou na direção de uma trilha que levava para o sertão mais fechado, por onde ninguém costumava andar desde a seca do ano passado. Seguiu. Rápido, decidido. A areia quente queimava as patas, mas ele não se importava. Havia algo ali, e Vira sabia disso. O tempo passou devagar enquanto ele cruzava pequenas elevações de pedra, mato seco e carcaças de cactos. Até que, numa clareira onde o chão era quase branco de tão ressecado, ele viu. Deitado de lado, com o corpo estendido como se tivesse sido derrubado por uma força invisível, estava um cavalo. Era grande, mas estava tão magro que as costelas pareciam querer romper a pele. O pelo, outrora castanho brilhante, agora estava opaco, coberto de poeira. Os olhos quase fechados demonstravam cansaço, e a respiração era curta e pesada. Vira se aproximou devagar. Farejou o focinho do animal, depois as patas. O cavalo não reagiu de imediato. Mas então, com dificuldade, abriu um olho. Os dois se olharam por um momento. Um olhar comprido, silencioso, que dizia mais do que qualquer som. Vira sentou ao lado dele. O cavalo piscou devagar, como se reconhecesse que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho. Ali começou algo. Vira não era de desistir fácil. Ficou por horas ao lado do cavalo, latindo vez ou outra, rodeando, tentando fazer com que ele se levantasse. Mas o animal mal se movia. Sabia que, se não fizesse algo logo, o cavalo não teria forças para resistir. E não era da natureza de Vira virar as costas para quem precisava. Então ele voltou correndo. Subiu a trilha de volta até a estrada, atravessou as casas do povoado, parando em frente a cada portão. Latia, pulava, girava no lugar, tentando atrair atenção. Alguns moradores o enxotaram. "Sai daí, vira-lata!" gritou um. Outro jogou um balde d'água. Ninguém entendia o que ele queria. Para a maioria, era apenas mais um cachorro caramelo fazendo confusão. Mas então, quando já estava quase desistindo, uma mulher se aproximou. Vestia uma bata florida, os cabelos presos num lenço e o terço pendurado no pescoço. Era Dona Mariana, a benzedeira da vila, conhecida por sua alma generosa e pelo costume de conversar com os animais como se fossem gente. Vira correu até ela, latiu 3 vezes, parou e começou a andar na direção da trilha.
Parava, olhava para trás, e latia de novo. Ela franziu a testa. Ué! Que foi, menino? Tá com pressa, é? Vira insistiu. Mariana o seguiu. Foram por mais de meia hora. Quando chegaram à clareira, Mariana estacou. Levou a mão à boca. O cavalo ainda estava deitado, mas agora tentava erguer o pescoço ao ver os dois. O calor era sufocante, mas o olhar do animal parecia acender ao ver a mulher. Meu Deus, sussurrou ela. Esse bicho foi largado aqui. E há dias, pelo jeito. Imediatamente, tirou o lenço do pescoço, molhou com a água que levava numa garrafa de alumínio e começou a refrescar o focinho do cavalo. Vira ficou ao lado, atento. Mariana acariciava o pescoço do animal, murmurando palavras baixas, como se rezasse. E talvez estivesse mesmo. Você foi trazido aqui para sumir, né? Mas não vai ser assim não. Não enquanto eu estiver viva. Ela fez uma cama improvisada com panos e folhas secas. Nos dias que se seguiram, voltava sempre com mais água, alimento e folhas medicinais. Vira ia junto, sempre liderando o caminho, como se fosse o guia da missão. O cavalo começou a se recuperar. Devagar. Primeiro abriu os olhos por mais tempo. Depois mexeu as patas. Até que, numa tarde nublada, ensaiou se levantar. As pernas tremiam como as de um recém-nascido, mas ele conseguiu. Vira correu em círculos ao redor, latindo de alegria. Naquela mesma noite, sentados ao redor de uma fogueira improvisada, Mariana olhou o cavalo e o cachorro e disse: vocês dois, e parece até que o destino cruzou seus caminhos. Era mais que isso. Era como se o sertão, tão duro e implacável, tivesse parado por um momento para assistir àquele encontro. A história de um cachorro de rua e um cavalo abandonado, unidos pela rejeição, mas também pela coragem de continuar. E ali, no silêncio da noite sertaneja, com o céu bordado de estrelas e o vento assobiando pelas pedras, algo começou a mudar. Não apenas nos animais, mas na mulher, e em tudo que viria depois. Porque no sertão, onde até o tempo parece andar devagar, milagres acontecem de mansinho. Nas semanas que se seguiram ao resgate, a rotina de Mariana mudou por completo. Antes, seus dias se dividiam entre os atendimentos na varanda, com rezas, garrafadas, defumações e o cultivo de algumas ervas no quintal. Agora, parte do seu tempo era dedicado a cuidar do cavalo e acompanhar vir até a clareira, sempre antes do sol alcançar seu pico. A trilha já estava marcada pelas patinhas do caramelo. Ele a percorria com firmeza, como se soubesse cada pedra, cada espinho, cada curva do caminho. O cavalo, por sua vez, tinha feito da clareira o seu novo abrigo. Mariana o chamava de O Grande, pela imponência que começava a retomar. Mas nunca deu nome de verdade. Dizia que nome era coisa que se ganhava com o tempo, se com o merecimento. A recuperação era visível. O pelo do cavalo já começava a brilhar sob a luz da manhã. As costelas ainda eram salientes, mas a postura, agora mais ereta, lembrava a dignidade de tempos melhores. Ele ainda evitava sons altos e movimentos bruscos. Mas não se afastava de Mariana. E nem de Vira. Certa tarde, após alimentar o cavalo com uma mistura de farelo, milho e folhas verdes, Mariana sentou-se na sombra de uma aroeira. Vira deitou a seus pés. O vento trazia o cheiro forte da terra e da seca, e ao fundo se ouvia o gemido das cigarras. Vocês são diferentes, sabiam? Disse ela em voz baixa. Tem gente que nasce no mundo só para aprender com a dor e ensinar a força. Vira levantou a cabeça. Como se compreendesse. O cavalo olhou na mesma direção. No horizonte, uma pequena nuvem de poeira se erguia. Mariana franziu a testa. Tomara que não seja o que eu tô pensando. 2 homens montados em motos pequenas surgiram da estrada de terra. Tinham chapéus de couro, camisetas surradas e olhar desconfiado. Pararam a cerca de 20 metros da clareira e começaram a conversar entre si. Um deles apontava na direção do cavalo. Mariana se levantou. Pois não.
Boa tarde, dona, disse o mais alto. A senhora viu um cavalo marrom por aqui? Tinha uma corda com sinos no pescoço. Ela disfarçou a surpresa. Por aqui só tem jumento solto. Cavalo com sino, não vi não. Os homens olharam ao redor, mas não se aproximaram. O cavalo, atento, recuou alguns passos. Vira rosnou baixo. Se virem, avisa nós. É bicho de fazenda. Foge direto. Se aparecer, aviso sim, respondeu Mariana, firme. Eles foram embora tão rápido quanto chegaram. Mas deixaram no ar uma certeza desconfortável, o cavalo tinha um passado. E talvez alguém estivesse atrás dele, não por saudade, mas por interesse. Naquela noite, Mariana decidiu que precisava tirar o cavalo dali. Não podia deixá-lo exposto. Vamos ter que andar, meus filhos. No dia seguinte, partiu com o cavalo e vira antes do nascer do sol. Passaram por veredas escondidas, atravessaram matas secas, e depois de 2 horas de caminhada, chegaram a um antigo curral de pedras, abandonado há anos. Era parte de uma fazenda extinta, tomada pelo mato e pelo silêncio. Ali, montaram um novo abrigo. Mariana não estava sozinha. No povoado, havia uma menina. Calada, observadora. Filha de uma lavadeira, passava os dias sentada no alpendre desenhando na terra com gravetos. Mariana a conhecia de longe, mas nunca tinha falado muito com ela. Não era necessário. A menina dizia tudo com os olhos. Dias depois, ao ver Vira rondando a casa da lavadeira, a menina o seguiu. Chegou ao curral em silêncio, como um sussurro. O cavalo estava deitado. Ela parou a alguns metros, ajoelhou-se, e estendeu a mão. O cavalo a olhou. E então, surpreendentemente, se aproximou. Mariana, que observava à distância, se emocionou. A menina, muda desde o nascimento, parecia ter um domingo. Não falava, mas se comunicava de um jeito que poucos sabiam ler. Era como se os animais entendessem a alma dela. A partir daquele dia, a menina passou a visitar o cavalo e Vira todos os fins de tarde. Desenhava figuras no chão do cavalo, o cachorro, estrelas, peixes, mãos. Às vezes ria sozinha, outras vezes só observava. E os animais pareciam entender tudo. O laço crescia. Mas com o tempo, vozes começaram a circular na vila. Um boato surgia aqui, outro ali. Gente dizendo que a benzedeira estava escondendo o bicho alheio. Que a menina estava encantada e corria perigo com animais grandes. Que Vira tinha o mal olhado. O preconceito se espalhava como fogo em palha seca. Mariana foi chamada à capela por um grupo de moradores. Dona Mariana, a senhora é muito querida, mas o povo tá preocupado. Preocupado com quê? Esse cavalo, e dizem que é amaldiçoado. Apareceu do nada, no meio da seca. E agora a menina tá diferente. Muito calada. Ela nasceu muda. O cavalo só ensinou ela a sorrir. Mas dizem que tem lenda. Que animal rejeitado pela fé carrega peso ruim. Mariana respirou fundo. Olhou cada um nos olhos. O que carrega peso ruim é a gente que abandona, não quem acolhe. Mas as palavras não bastaram. No dia seguinte, um grupo de vaqueiros decidiu que o cavalo precisava ser levado. Diziam que estavam agindo pelo bem da vila. Montaram um plano para capturá-lo à noite. Só que não contavam com Vira. O cachorro farejou os passos antes que eles se aproximassem. Correu para alertar Mariana. Acordou a mulher com latidos incessantes. Ela entendeu na hora. Eles vêm. Com rapidez, guiou o cavalo e a menina por uma rota ainda mais escondida, em direção a uma antiga nascente entre as pedras, conhecida por poucos como o Olho do Sertão. Era um lugar sagrado, cercado de histórias. Diziam que quem encontrava o olho jamais se perdia de si mesmo outra vez. Ao chegarem, o cavalo pareceu relaxar. A água límpida, brotando entre as pedras, refletia a lua. Vira correu em círculos, feliz. A menina mergulhou os pés e fechou os olhos.
Naquele instante, o sertão parou de parecer tão seco, tão duro. Ali, sob a luz da lua e o cheiro de terra molhada, Mariana fez uma prece. Que esse lugar abençoe vocês. Que nenhum homem tire mais de vocês o que foi dado por direito, a liberdade. E naquele silêncio, onde o tempo parecia suspenso, a história deles se aprofundava. 3 rejeitados. Um cachorro de rua. Um cavalo marcado. Uma menina sem voz. Unindo forças em um sertão que sabia ser duro, mas também sabia, às vezes, acolher. A luz da manhã ainda era tímida quando os primeiros raios do sol começaram a tocar as pedras ao redor do olho do sertão. Ali, entre arbustos espinhosos e mandacarus floridos, o tempo parecia correr diferente. A nascente borbulhava lentamente, cercada por musgos verdes e pedras antigas, como se aquele pedaço de chão tivesse sido poupado da seca por pura teimosia da natureza. Caramelo, Solvira, como Mariana ainda insistia em chamar, se estava deitado à beira d'água, observando o cavalo beber com longos goles silenciosos. A menina, sentada em cima de uma pedra, fazia círculos com os dedos sobre a superfície, vendo os reflexos se distorcerem como num sonho. Era como se, por um breve momento, o sertão tivesse se esquecido de ser sertão. Ali, havia frescor, sombra e vida. Mariana, do outro lado da nascente, colhia folhas de jurubeba para preparar um chá. Estava cansada, mas determinada. Sabia que aquele esconderijo era temporário. Mais cedo ou mais tarde, alguém da vila descobria. Mas por ora, eles tinham encontrado paz. E essa paz era preciosa. À noite, Mariana contou uma história ao grupo, mesmo que a menina não pudesse responder, e os animais não falassem, e dizem que o olho do sertão foi descoberto por um vaqueiro cego, que seguia apenas o som dos pássaros. Ele tinha sede, fome, e os olhos tomados de poeira. Mas seguiu o cantar do sabiá até encontrar água brotando da rocha. Quando bebeu, a vista lhe voltou. Dizem que a fonte não é só água, é memória. Quem bebe dela, lembra quem é. O cavalo, como se entendesse, levantou a cabeça. Vira deu um latido curto, e a menina sorriu. Dias depois, a notícia começou a se espalhar pela vila. Oh! Sumiço do cavalo causará rebuliço. Não porque alguém realmente se importasse com ele, mas porque o animal agora era visto como o bicho de rituais. As superstições locais alimentavam as conversas nas esquinas, e diz que a menina foi enfeitiçada, a benzedeira tá fazendo mandinga, aquele cachorro é coisa ruim. A fé, que poderia ter sido ponte, tornava-se muro. Enquanto isso, no olho do sertão, a convivência entre os 4 se fortalecia. A menina começava a desenhar com mais firmeza. Fazia traços do cavalo com detalhes impressionantes. Em um deles, desenhou a corda com sinos, que nunca havia visto, mas o cavalo tinha usado um dia. Mariana ficou em silêncio por um tempo, olhando o desenho. Como é que ela sabia disso? Murmurou. Ela passou a desconfiar que a menina era sensitiva. Talvez até mais do que ela mesma. Mas a calmaria não duraria muito. Certo dia, durante uma caminhada ao redor do riacho, Mariana encontrou pegadas humanas recentes. O susto fez seu coração disparar. Era sinal claro de que alguém rondava a nascente. Voltou às pressas. Ao chegar, encontrou Vira inquieto, andando em círculos. O cavalo bufava nervoso. E a menina, assustada, mostrava com gestos a direção de onde ouvirá vozes. Mariana entendeu na hora e tinham sido encontrados. Naquela noite, dormiram mal. Um medo antigo voltou a se instalar, do de serem arrancados dali à força. Mas, dessa vez, Mariana estava decidida a fazer algo mais do que apenas fugir. Era hora de mudar a história. Na manhã seguinte, desceu com a menina até a vila. Deixou os animais seguros na nascente e foi com ela até a casa da mãe da menina. A mulher chorou ao vê-la. A menina não havia desaparecido, mas também não voltará desde que se aproximara do cavalo e do cachorro. Dona Mariana, o que a senhora fez com minha filha? Nada. Eu só deixei ela ser quem é. E sabe o que ela é? Forte. Especial.
Ela entende o que vocês não querem ver. Que o que é diferente não é maldição. A conversa foi difícil, mas rendeu frutos. A mãe da menina foi, naquele mesmo dia, até o olho do sertão. Viu com os próprios olhos o que a filha sentia, a harmonia. Um cavalo tranquilo. Um cachorro fiel. Um espaço de paz. E se emocionou. Voltou à vila contando outra versão da história. Disse que a filha estava melhor do que nunca. Que falava com os olhos. E que a água da nascente tinha algo mágico, mas não no sentido do medo, e sim da cura. No começo, poucos acreditaram. Mas aí veio a reviravolta. Uma das crianças da vila ficou doente. Uma febre que não cedia com nada. Nenhum remédio da farmácia fazia efeito. A mãe, desesperada, procurou Mariana. E, contrariando a lógica, aceitou levar o menino até o olho do sertão. Mariana preparou um chá com as folhas de jurubeba colhidas ali. Banharam a criança com a água da nascente. O menino melhorou em 2 dias. Foi o bastante para virar o rumo da conversa. A vila, antes desconfiada, passou a ver com novos olhos aquele lugar. O cavalo, antes temido, passou a ser chamado de o guardião da fonte. Vira, o cachorro que antes levava pedrada, virou o guia do sertão. E a menina passou a ser chamada de Oá que escuta o que não se ouve. Alguns ainda resistiam. Especialmente os que queriam retomar o cavalo, não por apego, mas por vaidade. Dizer que era o deles. Um fazendeiro conhecido da região exigiu que o cavalo fosse devolvido. Mariana respondeu: ele não é mais de ninguém. Ele é dele. Ele escolheu ficar. E nós escolhemos proteger. O tempo passou. Com o apoio da comunidade, um abrigo começou a ser construído próximo à nascente. Um espaço simples, com cercado de madeira e telhado de palha. Mariana chamava de a Casa dos Bichos Esquecidos. Vira era o anfitrião. Corria ao redor dos visitantes, abanava o rabo, mostrava o caminho até a água. O cavalo andava devagar, mas com dignidade. A menina, agora mais solta, pintava com carvão e barro nas pedras. Seus desenhos, antes simples, agora contavam histórias. E então chegou o dia da festa de São Miguel. Todos os anos, a vila organizava uma cavalgada religiosa. Era a tradição. Os melhores cavalos desfilavam enfeitados, puxando a procissão. Mariana foi convidada a levar o cavalo. Não quis. Mas o povo insistiu. E a menina, pela primeira vez, sinalizou que queria que ele fosse. O cavalo foi. Com flores de mandacaru trançadas na crina. Vira caminhava ao lado, com um lenço vermelho amarrado no pescoço. A menina acompanhava, de mãos dadas com a mãe. Mariana vinha atrás, emocionada. Quando passaram pela igreja, o sino tocou 3 vezes. O padre, do alto da escadaria, abençoou a dupla, que o exemplo desse cavalo e desse cachorro nos ensine a olhar além da aparência. Que nos lembre que o sertão, mesmo duro, ainda é capaz de acolher. A multidão aplaudiu. Vira parou, olhou para a menina e latiu. Ela sorriu, e com o dedo, desenhou no ar um coração. Ali, naquele instante, tudo fez sentido. O calor da celebração de São Miguel ainda vibrava nos olhos dos moradores de São Miguel do Sertão. Pela primeira vez em muito tempo, o povoado inteiro se unia em torno de algo que não era medo, nem lamento. Era fé, mas uma fé mais suave, menos punitiva. Era esperança moldada na forma de um cachorro caramelo, um cavalo antes rejeitado, uma menina sem voz e uma mulher velha com mãos calejadas e alma firme. Mas com todo novo tempo, surgem também novos testes. Nas semanas seguintes, a Casa dos Bichos Esquecidos começou a atrair mais visitantes. Gente de fora chegava em motos e carros simples, guiados pelo boca a boca. Era raro ver turistas ali, mas eles vinham, não pelo conforto, mas pela curiosidade. É verdade que tem um cavalo que quase virou miragem? Perguntavam. E o cachorro que indicava caminho? E a menina que desenha histórias no chão?
Mariana, sempre cautelosa, recebia a todos com gentileza. Oferecia chá, sentava-se no toco de madeira e contava, do jeito que só ela sabia, a saga dos três. Vira observava tudo, atento. O cavalo, tranquilo, deixava-se acariciar. A menina, que agora pintava com tintas naturais feitas por ela mesma, começava a trocar sorrisos com as pessoas. Ainda não falava, mas o brilho no olhar já era mais claro do que qualquer palavra. O que era abrigo começou a virar ponto de encontro. As visitas aumentavam. E com elas, as intenções diversas. Certa manhã, chegou ao povoado um homem elegante, de fala mansa e sapato engraxado, coisa rara por aquelas bandas. Apresentou-se como representante de uma ONG de defesa animal. Disse que ouvirá falar da história e queria conhecer o cavalo e o cachorro pessoalmente. Pretendemos abrir um projeto de preservação, com foco em animais em situação de abandono. Mas precisamos de representantes. E essa dupla, o cavalo e o cão, são perfeitos. Mariana desconfiou na hora. O homem falava com palavras doces, mas olhos apressados. Não parava de olhar o cavalo como se calculasse algo. O cavalo, por sua vez, recuou ao vê-lo. Vira latiu baixo. A menina o desenhou com dentes pontudos. Mariana agradeceu, mas recusou a proposta. Aqui, doutor, a gente cuida com o coração. E coração não entra em contrato. O homem sorriu amarelo. Disse que voltaria outro dia. E voltou. Dias depois, acompanhado de 2 homens com mochilas e pranchetas. Tentaram convencer Mariana de que levar o cavalo e o cachorro para a cidade seria o melhor para eles, clínicas, entrevistas, espaço de verdade. Eles seriam símbolo de superação. Mas para isso, precisam sair daqui. Mariana respondeu com firmeza, o que vocês chamam de cidade ou é onde eles foram esquecidos. Aqui, eles foram lembrados. E isso vale mais do que qualquer vitrine. Foi então que veio a primeira tentativa de levá-los à força. Durante a madrugada, uma caminhonete branca foi vista próxima ao curral. Vira percebeu primeiro. Despertou Mariana com latidos agudos. Quando ela correu até a porteira, encontrou marcas de pneu e pegadas pesadas no barro. O cavalo estava nervoso. A menina, encolhida num canto, segurava uma das pinturas que havia feito, um desenho deles 4, lado a lado, sob o céu estrelado. A situação deixou Mariana abalada. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela pensou em desistir. Mas foi o cavalo quem decidiu. Na manhã seguinte, ele caminhou até o meio da clareira e relinchou alto. Chamou a atenção. Era como se dissesse, e não vamos sair daqui. Vira correu em círculos ao redor. A menina se pôs de pé e, sem qualquer ajuda, escreveu na terra, e aqui é casa. Mariana entendeu o recado. E decidiu reagir. Convocou uma reunião com os moradores da vila. Falou sobre o valor de manter aquela história viva ali, sem precisar vendê-la para o mundo. Pediu ajuda para construir cercas mais fortes, caminhos seguros, até uma pequena guarita feita de barro e palha. E o mais importante, pediu que todos contassem a verdadeira versão da história. Foi nesse momento que começaram a surgir os aliados. Seu Arlindo, o marceneiro, fez placas indicando o abrigo dos esquecidos. Dona Cidália, doceira, começou a vender cocadas e bolinhos para os visitantes. O professor da escolinha levou os alunos para conhecer o cavalo e aprender sobre respeito e cuidado. A vila mudou. O cachorro caramelo passou a ser chamado de Oguia, por crianças e idosos. O cavalo, agora robusto e altivo, ganhou o nome de Oforte. E a menina foi apelidada de Oluzinha. Porque onde ela estava, o clima se iluminava. Mas o teste maior ainda estava por vir. O homem da ONG não desistira. Voltou com um documento assinado por autoridades de fora. Dizia que o cavalo estava sob tutela do Estado. Que havia denúncias. Que iriam levá-lo com ou sem consentimento. Na frente da igreja, durante uma missa campal, Mariana subiu ao altar improvisado.
Segurava a guia do cavalo com uma mão. Com a outra, tocava os ombros de Luzinha. Vira sentava-se orgulhoso a seus pés. Vocês querem tirar ele daqui? Que venham. Mas levem junto a dignidade que ele ensinou. Levem o amor que esse cachorro despertou. Levem o silêncio dessa menina que fala mais do que 1000 discursos. O povo aplaudiu de pé. E então, algo aconteceu. O padre, que até então se mantinha neutro, tomou o microfone e disse: "O que vi nesse abrigo não foi feitiçaria. Foi milagre. E milagre não se exporta. Se protege." Com apoio popular, os documentos foram questionados. O homem da ONG recuou. E nunca mais voltou. Na estação seguinte, a seca começou a dar trégua. As primeiras chuvas caíram tímidas, mas constantes. O riacho do Olho do Sertão cresceu. As flores brotaram nas cercas. Borboletas voltaram a dançar entre os pés de algodão. Na última cena daquele ciclo, Luzinha entregou a Mariana uma nova pintura. Era um retrato do cavalo, o cachorro, ela e Mariana, com o céu alaranjado ao fundo e as palavras "Ó família do sertão" escritas embaixo. Mariana chorou ao ver. Vira lambeu suas mãos. O cavalo encostou o focinho em seu ombro. Naquele momento, Mariana compreendeu que não estavam apenas protegendo animais. Estavam curando a memória de um lugar inteiro. Ali, onde antes só havia poeira e silêncio, agora havia história. E histórias, quando bem cuidadas, florescem até no chão mais seco. A brisa soprava mais úmida naquela manhã de domingo. No céu, nuvens carregadas ensaiavam uma chuva promissora. Era raro ver o sertão respirando com tanta leveza. Havia cheiro de terra molhada mesmo sem chuva, como se a natureza estivesse lavando a alma devagarinho, preparando-se para um novo tempo. Mariana, sentada num banco de madeira em frente ao curral, observava a Vira correndo atrás de uma borboleta azul. Luzinha, concentrada ao lado do cavalo forte, penteava os pelos espessos com um pente de madeira feito por seu Arlindo. Forte estava mais brilhante do que nunca, e agora, além de recuperar o corpo, parecia também ter reencontrado o orgulho. Nunca pensei que viveria para ver isso, murmurou Mariana, com um meio sorriso. Nos arredores, o abrigo havia se transformado. O mato fora domado, e trilhas de pedra levavam os visitantes até a nascente, ao cercado dos animais e as árvores que Mariana cultivava com cuidado há décadas. A água agora corria limpa e constante, alimentando a vida em torno. Era como se o sertão tivesse aceitado o pacto feito entre a mulher, a menina, o cachorro e o cavalo. Mas o sossego seria breve. Na vila, uma nova figura começava a chamar a atenção, uma mulher jovem, vinda da cidade, jornalista de um canal regional. Seu nome era Teresa. Chegará com uma câmera, um caderno e o brilho ansioso de quem estava atrás de uma boa história. Sabia apenas o básico: um cachorro vira-lata, um cavalo abandonado e uma benzedeira haviam virado símbolo de resistência. Teresa era simpática, mas objetiva. Queria imagens, falas marcantes, algo que pudesse viralizar. Dona Mariana, sua história precisa ser contada. O mundo precisa ver o que vocês fizeram aqui. E por quê? Questionou Mariana, sem levantar a voz. Porque é lindo. Porque é emocionante. E porque pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Mariana olhou para Vira, que se aproximava, atento. Se quiser contar, conte com os olhos de quem vê por dentro, não só com a lente da sua câmera. Teresa prometeu respeito. Começou a acompanhar os dias no abrigo, as visitas de crianças, o trabalho de Luzinha com os desenhos, os cuidados de Mariana com os remédios de ervas, a cumplicidade entre Vira e Forte. Em silêncio, a jornalista se encantava. O que era pauta virou envolvimento. Ela começou a ajudar com pequenas tarefas. Passou a dormir numa rede armada entre duas aroeiras. Em poucos dias, virou parte da rotina. Mas uma revelação inesperada viria mudar tudo. Numa tarde nublada, Teresa apareceu com um antigo recorte de jornal nas mãos. Nele, uma notícia de 4 anos atrás: uma fazenda em crise abandona a criação de cavalos de raça. Entre as imagens, uma chamava a atenção.
Um cavalo marrom, jovem, com a mesma cicatriz na perna dianteira de Forte. Esse é ele, não é? Mariana examinou o recorte com cuidado. Luzinha chegou perto e, ao ver a foto, desenhou o cavalo com uma corrente no pescoço. Forte se afastou, inquieto. Teresa explicou: esse cavalo foi. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Registrado como parte de uma leva de equinos vendidos para corte, depois que a fazenda faliu. Muitos sumiram. Ninguém sabe o destino exato. Mariana sentiu o estômago apertar. Ele escapou daquilo, sussurrou. Foi a confirmação do que ela já suspeitava: o Forte havia sido descartado como tantos outros, jogado no meio da caatinga para um fim silencioso. Mas sobreviveu. Caminhou sem rumo até encontrar o sertão certo, e um cachorro caramelo com o coração tão rasgado quanto o dele. Essa revelação fortaleceu o laço entre todos. Teresa chorou ao entender o significado da história que estava registrando. Pela primeira vez em sua carreira, disse que não queria apenas reportar. Queria ajudar. A gente pode transformar esse abrigo num projeto permanente. Tem leis que permitem isso. Eu posso fazer contato com pessoas certas. Gente de verdade, que não quer explorar, só apoiar. Mariana hesitou, mas aceitou conversar. Estava cansada de resistir sozinha. Vira parecia perceber isso. Deitou a cabeça em seu colo como quem dizia: confia, agora é diferente. Foi então que outro desafio se apresentou. A pequena nascente, antes tímida, começava a crescer além da conta. Uma semana inteira de chuvas leves, porém contínuas, fez o volume de água aumentar. O solo, antes seco, não absorvia mais com facilidade. A correnteza ganhou força e ameaçava derrubar parte da cerca de madeira. O curral, posicionado mais abaixo, começou a alagar. Era como se o sertão, antes cruel por escassez, agora mostrasse seu poder pela abundância. Mariana e Teresa mobilizaram vizinhos e moradores. Tiveram que erguer barreiras de pedras improvisadas. Forte foi levado para um ponto mais alto. Luzinha, assustada, se agarrou ao pescoço de Mariana quando a água começou a invadir a clareira. Durante 2 madrugadas, ninguém dormiu. Mas o abrigo resistiu. O povo, agora unido de verdade, fez mutirão. Os homens da vila, antes receosos, trabalharam ao lado das mulheres. Crianças ajudavam a levar ração, panos secos, e até Vira transportava pequenos pacotes amarrados ao corpo. A força da união salvou tudo. Quando o céu finalmente abriu, com um azul limpo e um sol calmo, Mariana se ajoelhou perto da nascente e agradeceu: que essa água leve o que restava de mágoa. E traga só o que for bênção. Teresa publicou a reportagem semanas depois. Mas não como esperava. Não era um vídeo de 5 minutos. Era um documentário inteiro, com narração sensível, imagens do dia a dia, depoimentos emocionantes. Ganhou prêmios. Ganhou audiência. Mas, acima de tudo, fez o sertão ser olhado com ternura, não com pena. Visitantes continuaram a chegar, mas agora com respeito. Gente de longe, com doações, voluntários, veterinários. A estrutura foi reforçada. Uma pequena biblioteca foi criada, com livros sobre animais, natureza e cultura popular. Luzinha começou a ensinar outras crianças a desenhar. Mariana passou a treinar jovens da vila nos cuidados com plantas medicinais. E Forte virou símbolo de superação. Um cavalo livre, que não puxava carroça nem desfile, mas puxava a esperança. E Vira? Ah, Vira! O caramelo virou lenda. Diziam que ele sabia quando alguém estava triste. Que aparecia do nada para consolar. Que entendia mais do que cachorro comum. Ganhou até imagem em miniatura, feita de barro, vendida na feirinha do povoado. Mas nada mudava sua essência. Corria atrás de borboletas, dormia ao pé de Luzinha, abanava o rabo para cada novo visitante.
Nunca usou coleira. Nunca ficou preso. Porque ele também era livre, se escolher a ficar. Era manhã de céu limpo depois das chuvas longas. O barro começava a secar, exalando um cheiro forte de terra virada que invadia tudo, as roupas no varal, os galpões do abrigo, os cabelos de quem ali vivia. Mas para Mariana, aquele cheiro não era incômodo. Era a promessa. Cheiro de coisa nova nascendo. Ela andava devagar, de chapéu na cabeça e um balde de ração nas mãos. Vira trotava ao lado, abanando o rabo, atento ao menor sinal de bicho estranho. Desde que o abrigo tinha virado ponto de encontro, novos animais apareciam, gatos, jumentinhos, cabritos que os moradores não podiam mais cuidar. A casa dos bichos esquecidos agora era lar de muitos, alguns de passagem, outros para sempre. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Luzinha estava sentada perto da cerca de pedras da nascente. Tinha um papel dobrado no colo. Mariana se aproximou sem dizer nada. Vira se deitou aos pés da menina. Forte, a poucos metros, comia tranquilamente o capim recém-nascido. A menina desdobrou o papel e mostrou o que havia desenhado, 4 mãos dadas, 2 humanas, uma pata de cachorro e um casco de cavalo. Acima, letras tortas e grandes, promessa é coisa séria. Mariana sentiu um nó na garganta. Porque ela sabia exatamente de qual promessa se tratava. Meses atrás, ainda no susto da primeira tentativa de levar em forte, ela havia dito à menina, como se dissesse só para si mesma, eu te prometo, desse cavalo nunca mais será largado. A menina não esquecia. Tinha a memória das coisas profundas. E Mariana sabia que ali não havia só inocência. Havia cobrança amorosa. Pois então vamos cuidar da promessa, minha filha, disse, acariciando a cabeça da menina. Na vila, a fama do abrigo se espalhava cada vez mais. E com ela, vinham pedidos. Gente de longe enviava cartas, vídeos, mensagens pedindo ajuda para resgatar animais em outros lugares. Mariana se sentia dividida. Era um abrigo pequeno, de gente simples, mas agora era símbolo. A senhora precisa crescer esse projeto, disse Teresa, a jornalista, que ainda permanecia na vila, escrevendo um livro sobre tudo aquilo. Crescer, para quê? Se aqui já cabe tudo o que importa. Respondeu Mariana, rindo com os olhos. Mas a realidade apertava. O espaço começava a ficar pequeno para tantos bichos. A água, embora abundante após as chuvas, precisava ser redirecionada. Os recursos que chegavam, mesmo com doações, ainda eram curtos. Mariana tinha um coração do tamanho do sertão, mas também sabia fazer conta. E o futuro pedia organização. Foi então que Teresa propôs algo ousado, vamos registrar o abrigo como associação. Com CNPJ, papelada, tudo certinho. Assim, você pode receber apoio oficial, verba pública, financiamento social e eu com papelada? Mariana riu alto. Eu mal consigo assinar meu nome sem dar 3 voltas. E quem disse que a senhora vai estar sozinha? Teresa se comprometeu a cuidar da parte burocrática. Mariana hesitou, mas aceitou, com uma condição, de nada de transformar isso aqui em parque de visitação. Bicho não é atração. É vida. Enquanto isso, uma nova reviravolta se aproximava. Certa manhã, Forte começou a andar com dificuldade. Não era cansaço nem fome. Era dor. Luzinha foi a primeira a perceber. Desenhou um raio atravessando a pata dianteira do cavalo e entregou o papel a Mariana com os olhos assustados. O cavalo mal pisava no chão. Mariana examinou, chamou Teresa, e juntas foram buscar o veterinário da cidade mais próxima. Ele chegou no fim da tarde, montado numa moto com a mochila de instrumentos amarrada com corda. Após horas de observação, veio o diagnóstico de infecção no casco, agravada pelas chuvas recentes. O tratamento exigiria repouso absoluto, aplicação de pomadas, troca constante de curativos. Ele vai ficar bem, mas vai doer. E ele vai resistir. E resistiu. Durante 15 dias, Forte ficou em abrigo coberto,
com Luzinha ao seu lado todos os dias, limpando o chão, oferecendo água, desenhando com carvão no muro para distraí-lo. Vira dormia ali mesmo, enroscado ao pé da cama de palha improvisada. Mariana fazia os curativos com cuidado e rezas baixas, pedindo a proteção dos santos da casa e do tempo. Mas toda vitória vem com sacrifício. Por causa da recuperação do cavalo, Mariana deixou de participar de uma audiência pública em que a associação seria formalizada. Teresa foi sozinha, representando o abrigo. Enfrentou resistência, desconfiança, burocracia. Alguns políticos não entendiam por que um projeto de bicho recebia tanta atenção. Porque é mais do que bicho, respondeu Teresa. É gente que aprende a ser melhor com eles. Ela conseguiu. A associação foi oficialmente registrada como o Raiz e Asa e Centro de Cuidado Animal e Cultura Popular do Sertão. O nome foi ideia de Luzinha. Raiz, porque ali todos voltavam ao que realmente eram. Asa, porque dali muitos saíam diferentes. Quando o Forte voltou a andar com firmeza, a vila organizou uma nova celebração. Não uma festa religiosa, mas uma homenagem simples. No centro da praça, sob a sombra de um juazeiro antigo, ergueram um painel com o desenho de Luzinha e Forte, Vira, Mariana, ela e Teresa, com as mãos dadas ao redor da nascente. Acima, a frase, promessa cumprida. Foi nesse dia que algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez, Luzinha falou. Foi uma palavra só. Mas saiu clara, doce e firme. Obrigada. O silêncio que se fez logo depois foi sagrado. Mariana caiu de joelhos, chorando. Teresa abraçou a menina. Vira latiu, correndo em círculos, como se sentisse que o mundo inteiro tinha acabado de mudar. E mudou. A voz da menina era a semente de algo maior. Se ela podia florescer, então tudo podia. Com o tempo, o abrigo se tornou referência. Não por estrutura, continuava simples. Mas por espírito. Crianças de outros povoados vinham aprender sobre animais e respeito. Jovens ajudavam nas plantações e aprendiam sobre remédios naturais. Mulheres encontravam ali espaço para vender artesanato, doces, contar histórias. E os bichos, os bichos. Esses nunca foram tratados como coadjuvantes. Forte agora puxava uma carroça leve, mas não de carga, levava crianças em passeios pela trilha da nascente. Vira era guia, segurança, mascote e terapeuta, tudo ao mesmo tempo. Luzinha agora ensinava outras crianças a pintar, mesmo sem falar muito. E Mariana? Mariana era o centro, mas nunca quis ser o topo. Dizia sempre, aqui, todo mundo vale igual. Até o mais esquecido tem nome e história. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de um laranja suave, quase dourado. O sertão despertava aos poucos, respirando lentamente entre as pedras e os mandacarus, que brilhavam com o orvalho da madrugada. Mariana já estava acordada, sentada na varanda da casinha simples que agora chamava de lar. Ao seu lado, Vira dormia tranquilamente, enrolado em um canto da rede, os olhos semiabertos acompanhando o despertar do dia. A rotina daquele lugar tinha o ritmo da natureza, silenciosa, porém intensa. Forte já trotava pelo cercado, esguio, elegante, a cicatriz em sua pata escondida sob a poeira fina da terra seca. Luzinha, como sempre, não demorou a surgir, trazendo consigo um caderno cheio de desenhos e um sorriso tímido que só ela sabia dar. Teresa, por sua vez, já havia saído para a vila, com a câmera pendurada no pescoço, procurando registrar as pequenas histórias que brotavam no cotidiano. Mas naquele dia, algo parecia diferente. O vento carregava um cheiro forte, misto de flores de mandacaru e algo mais, talvez a aproximação de uma mudança, ou apenas o eco do tempo que passava rápido demais para o ritmo do sertão. Mariana se levantou e chamou Vira. O cachorro, com o faro apurado, pareceu captar a inquietação da dona e correu para a trilha que levava à entrada do abrigo. Ela o seguiu, sentindo a pele arrepiar com o silêncio incomum. No caminho, notou pegadas diferentes, marcas de pneus no chão batido, algo que não combinava com o costumeiro cenário. O lugar, até então seguro e pacífico, começava a despertar um sentimento de alerta.
Foi quando um homem apareceu entre as árvores, com roupas simples, um chapéu de palha e um sorriso cansado, porém amigável. Ele parecia carregar na bagagem uma história antiga, marcada pelas cicatrizes do sertão. Chamava-se João, um morador da região, homem de poucas palavras, mas olhos que falavam muito. João explicou que vinha acompanhando a história do abrigo e queria ajudar. Contou que havia sido fazendeiro, mas as dificuldades do tempo, as secas e as mudanças climáticas o tinham levado a perder quase tudo. Agora vivia de pequenos trabalhos e da esperança de dias melhores. Falou sobre o desafio de conservar a água, sobre as plantas medicinais que sua avó conhecia, e sobre as histórias que o vento contava nas noites sem luar. Mariana ouviu tudo com atenção. Vira parecia sentir a sinceridade daquele homem, que logo foi convidado a ficar e ajudar nas tarefas diárias. Teresa, sempre pronta a registrar, filmou o encontro sem interferir, respeitando o silêncio que ali se formava. Com João, veio uma nova energia para o abrigo. Ele conhecia atalhos e técnicas antigas de captação de água que poderiam complementar a nascente. Trabalhou junto com Mariana para construir pequenas barragens naturais, usando pedras e galhos, ajudando a preservar o solo fértil. Luzinha, encantada, desenhou cada passo, enquanto Vira explorava o terreno com alegria renovada. Mas a convivência trouxe à tona também desafios inesperados. João, acostumado à vida dura do campo, tinha um jeito brusco que nem sempre combinava com a delicadeza de Mariana ou a timidez de Luzinha. Em algumas ocasiões, suas opiniões sobre como cuidar dos animais e da terra colidiam com as de Teresa, que queria modernizar processos, usar tecnologia, criar estratégias para ampliar o projeto. Essas tensões foram crescendo, ainda que veladas, formando pequenas rachaduras naquele novo elo. Mariana, com sua paciência infinita, tentou mediar. Sabia que aquele era o teste de resistência para o abrigo e para suas próprias convicções. Enquanto isso, Forte continuava sua recuperação, cada vez mais forte e imponente. Vira se tornava seu fiel escudeiro, sempre ao lado, pronto para defender seu amigo de qualquer perigo. A ligação entre os dois era quase mágica, o cavalo parecia reconhecer no cachorro não só um protetor, mas um irmão de jornada. Um dia, durante uma caminhada para avaliar o cercado, João e Mariana descobriram que parte da cerca havia sido danificada por uma tempestade recente. Os bois vizinhos haviam invadido o espaço, ameaçando o abrigo e assustando os animais. A situação exigiu uma ação rápida. João sugeriu reforçar a cerca com arame farpado, enquanto Mariana preferia usar madeira para manter a harmonia com a natureza. Após um debate acalorado, decidiram construir a cerca com madeira e cipó, aproveitando técnicas antigas de entrelaçamento que garantiam resistência e preservavam a estética natural. Vira ajudava carregando pequenos galhos e folhas, enquanto Luzinha e Teresa coordenavam a equipe de voluntários que apareciam do vilarejo e das cidades próximas. O processo foi trabalhoso e demandou várias semanas, mas o resultado foi surpreendente. A nova cerca não só protegia os animais como também se integrava ao ambiente, quase como se fosse uma extensão da caatinga. Mais que isso, ela simbolizava a união daquele grupo heterogêneo, formado por pessoas e animais que aprendiam a caminhar juntos. Entretanto, a paz durou pouco. Num fim de tarde, quando o céu começava a se vestir de cores quentes, um grupo de turistas apareceu inesperadamente no abrigo. Aparentavam ser de uma agência de turismo ecológico, atraídos pelas reportagens e pelo crescimento da fama do projeto. Veio a surpresa quando um deles sugeriu a ideia de transformar o local em um ponto turístico oficial, com passeios pagos, souvenirs e até hospedagem. Mariana sentiu o peito apertar. Ela sabia que aquilo poderia significar recursos para o abrigo, mas também sabia que podia transformar tudo em algo comercial e superficial, tirando a essência daquele espaço sagrado. Teresa, que acompanhava o grupo, viu a preocupação da amiga e tentou mediar. Talvez possamos encontrar um meio-termo. Uma maneira de garantir sustentabilidade sem perder a alma do projeto. João, por sua vez, se manteve calado, observando com desconfiança. Após a saída dos visitantes, Mariana convocou uma reunião com todos. Discutiram os prós e contras, os riscos e as oportunidades. Vira se posicionou inquieto, como se também sentisse a importância da decisão.
Ficou claro que o abrigo precisava crescer para sobreviver, mas jamais podia perder o respeito e a simplicidade que o tornavam único. Naquele momento, uma nova promessa foi feita, a mais importante até então. Prometeram que qualquer mudança seria pensada em conjunto, respeitando o sertão, os animais e o coração de cada um. O tempo passou, e com ele, a força do abrigo crescia. Pequenos desafios continuavam a surgir, desde doenças entre os animais até dificuldades financeiras, mas cada problema era enfrentado com coragem e união. Luzinha, por sua vez, surpreendia a todos com sua voz delicada e seus desenhos que começavam a ser usados em campanhas de conscientização na região. Teresa, sempre atenta, ampliava a rede de apoio, conectando o abrigo com ONGs e instituições que compartilhavam os mesmos valores. Mariana, Vira e Forte seguiam juntos, inseparáveis, vivendo o sertão que falava baixinho, mas com força suficiente para transformar vidas. O céu do sertão amanheceu azul, com poucas nuvens e um calor suave que prometia um dia quente. Mariana levantou cedo, como sempre, e foi direto ao estábulo onde Forte se alimentava calmamente. O cavalo parecia mais forte a cada dia, seu pelo brilhando sob a luz da manhã, sua presença impondo uma calma que se espalhava pelo abrigo inteiro. Vira corria ao redor, esbaforido, como se sentisse a energia nova no ar. Mariana, enquanto escovava Forte, sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Havia um movimento diferente na vila, algo que ela não conseguia ainda entender completamente. Logo Luzinha apareceu, trazendo consigo uma carta que tremia nas mãos pequenas. A menina estava nervosa, como se algo naquelas palavras a tivesse tocado fundo. É de uma senhora da cidade, se explicou, olhando para Mariana. Ela quer ajudar a gente, e mais só se a gente aceitar uma coisa. Mariana abriu a carta cuidadosamente. As palavras eram gentis e cheias de esperança, mas a condição imposta gerou um dilema. A senhora, uma mulher idosa e apaixonada pelos animais, oferecia uma doação significativa para o abrigo, mas exigia que fosse construído um espaço para visitação pública e educação ambiental, com visitas guiadas e eventos para escolas. Mariana franziu o senho. O abrigo era um lugar de calma, de resgate, e a ideia de transformá-lo em uma atração turística e educativa gerava um conflito interno profundo. Ela sabia que a doação poderia ajudar a consolidar o projeto e garantir a sobrevivência do abrigo. Por outro lado, sentia que transformar o espaço em uma atração poderia colocar em risco a essência do lugar, o respeito pelos animais e o cuidado silencioso que fazia toda a diferença. Sentada à sombra de um juazeiro, com Vira ao seu lado e Forte observando de longe, Mariana refletia sobre o que fazer. A voz da menina Luzinha, embora discreta, era firme: eu quero que a gente aceite. Assim mais crianças vão conhecer o que a gente faz. E podem aprender a cuidar dos bichos. Teresa, que chegará pouco antes com um caderno cheio de anotações, ponderou: podemos planejar tudo com muito cuidado. Criar regras claras para as visitas, limitar o número de pessoas, proteger os animais e o ambiente. Se organizarmos bem, pode ser uma forma de crescer sem perder a alma. O debate tomou a tarde inteira. No fim, decidiram aceitar a proposta, mas com uma condição inegociável: a essência do abrigo, o cuidado com os animais e a tranquilidade do lugar deveriam ser preservados a qualquer custo. Nos meses seguintes, o abrigo passou por uma transformação gradual, porém cuidadosa. Uma pequena trilha para visitantes foi criada, com placas educativas sobre a fauna e flora da Caatinga. Um espaço para palestras e oficinas ganhou forma em uma antiga casinha restaurada, onde Luzinha começou a ensinar as crianças sobre desenhos, enquanto Mariana e Teresa falavam sobre o respeito aos animais. Vira, o cachorro caramelo, virou o mascote oficial, sempre disponível para receber visitantes e crianças, que logo se encantavam com sua inteligência e carinho. Mas nem tudo foi fácil. Construir essa ponte entre o mundo do abrigo e o mundo exterior trouxe novos desafios. Um deles foi o preconceito de moradores da vila, que temiam que o projeto se tornasse um espetáculo comercial e perdesse a simplicidade que os unia. Outro obstáculo foi o desafio financeiro: mesmo com a doação, o custo de manter o abrigo e garantir o bem-estar dos animais aumentava. Era preciso criar uma rede sustentável de apoio. E, claro, havia o conflito interno de Mariana,
que lutava para equilibrar seu amor pelos animais com a necessidade de se adaptar para garantir o futuro do projeto. Em uma tarde quente de verão, quando Mariana caminhava pela trilha com Vira e Forte ao seu lado, sentiu uma tristeza profunda. O peso da responsabilidade parecia grande demais para uma só pessoa carregar. Foi nesse momento que Luzinha se aproximou, segurando a mão da mulher com um sorriso doce e seguro. "Você não está sozinha", disse a menina, com a sabedoria que só quem cresceu entre bichos e silêncio tem. Essa frase foi como um bálsamo para Mariana. Ela sabia que, apesar das dificuldades, aquele lugar era maior do que qualquer obstáculo. Enquanto os meses passavam, o abrigo se consolidava como um exemplo de respeito, amor e cuidado. As visitas guiadas eram feitas com carinho, os animais protegidos, e a vila se envolvia cada vez mais no projeto. Forte, que antes estava à beira da exaustão, agora puxava pequenos carrinhos com crianças sorridentes, mostrando a elas o caminho da empatia e da conexão com a natureza. Vira continuava fiel, sempre alerta, seu faro apurado identificando qualquer sinal de perigo, mas também guiando os visitantes com gentileza. E Mariana, com o coração dividido entre a nostalgia do passado e a esperança do futuro, aprendia a se reinventar. No meio dessa transformação, uma notícia inesperada chegou à vila: um Prêmio Nacional de Sustentabilidade Ambiental estava aceitando inscrições, e o abrigo poderia ser candidato. Teresa viu ali uma oportunidade de ouro para ampliar o alcance do projeto, trazer recursos e reconhecimento. Mas o processo era difícil, exigindo organização, documentos, planejamento. Mariana sentiu o peso da decisão. Participar significava expor o abrigo, abrir mão de um pouco da privacidade que tanto prezavam. Após muitas conversas, decidiram arriscar. Os dias que se seguiram foram de intenso trabalho. Todos se envolveram, Luzinha organizava as crianças para apresentações artísticas, João ajudava com a infraestrutura, Teresa cuidava das entrevistas e dos vídeos. Vira, como sempre, estava presente, mas agora parecia entender a importância daquela jornada. Na noite da premiação, reunidos na pequena sala de reuniões do abrigo, esperaram ansiosos pelo resultado. Quando o nome do Raiz e Asa, Centro de Cuidado Animal e Cultura Popular do Sertão, foi anunciado como vencedor na categoria regional, os olhos de Mariana brilharam. O reconhecimento era mais do que um prêmio, era a confirmação de que o esforço coletivo e a promessa feita naquele deserto estavam dando frutos. Mas como toda vitória, essa também teve seu custo. Nos dias seguintes, Mariana precisou enfrentar um episódio de forte exaustão, resultado da soma do estresse, das responsabilidades e do medo de perder o que construíram. Vira ficou ao seu lado, seu olhar cheio de ternura, enquanto Teresa e Luzinha cuidavam dela. Foi um momento de vulnerabilidade que mostrou a todos que, mesmo os mais fortes, precisam de apoio. Essa experiência fortaleceu os laços entre eles e reforçou o compromisso de cuidar não só dos animais, mas uns dos outros. O abrigo, então, se tornou não só um espaço de resgate animal, mas também um refúgio de humanidade, onde as histórias do sertão se misturavam com sonhos e promessas. E, no coração de tudo isso, o cachorro caramelo, Vira, seguia firme, símbolo da resistência, do amor e da coragem que nasce onde menos se espera. O céu da Caatinga amanheceu carregado de nuvens cinzentas, um prenúncio raro e poderoso de tempestade no sertão seco. Mariana despertou ouvindo o vento bater nas janelas da casinha, e logo percebeu que aquele dia seria diferente. O aroma forte da terra molhada misturava-se ao cheiro das plantas que respiravam o frescor da chuva. Vira já estava inquieto, circulando pelos arredores com o faro alerta. Forte, acostumado à calmaria dos últimos meses, parecia sentir a agitação no ar, erguendo a cabeça e relinchando baixo. O tempo que se anunciava com a tempestade traria desafios ainda maiores para o abrigo. Mariana sabia que o período de chuvas era importante para a região, mas também trazia riscos para os animais e para a estrutura do lugar. Era preciso agir rápido. Ela reuniu a equipe, João, Teresa, Luzinha, e até alguns voluntários que haviam chegado na vila recentemente. Todos estavam atentos, cientes de que aquela tempestade podia ameaçar tudo o que haviam construído. O primeiro desafio apareceu quando um pequeno córrego, normalmente seco, começou a transbordar, ameaçando invadir o cercado onde Forte e os outros animais ficavam.
As árvores balançavam furiosamente, e a poeira do sertão se transformava em lama escorregadia. Mariana e João coordenaram a construção de barreiras temporárias com pedras, galhos e lonas, enquanto Teresa e Luzinha cuidavam dos animais, tentando acalmá-los. Foi um esforço coletivo, uma luta contra o tempo e contra os elementos. Durante a tempestade, Vira demonstrou um comportamento impressionante, ele guiava os mais assustados, especialmente as crianças e os filhotes que ainda estavam no abrigo, protegendo-os dos galhos caídos e da lama. No auge da tempestade, a energia elétrica da região caiu, e a escuridão tomou conta do lugar. A única luz vinha das lanternas e da coragem das pessoas que resistiam juntas. Mariana sentiu a vulnerabilidade do momento, a fragilidade do abrigo diante da força da natureza, mas também a força da união e do cuidado mútuo. A chuva forte durou horas, mas aos poucos deu lugar a uma névoa densa que cobria a caatinga, deixando o ambiente úmido e fresco, quase irreconhecível. No dia seguinte, o cenário era de destruição parcial. Árvores caídas bloqueavam trilhas, algumas cercas haviam sido derrubadas, e o terreno encharcado dificultava o acesso. Porém, o abrigo estava de pé. A equipe se organizou para os reparos. João, com sua experiência de anos na roça, liderava os trabalhos de recuperação da infraestrutura, enquanto Teresa registrava cada detalhe para buscar ajuda nas redes sociais e entre parceiros. Luzinha, embora abalada pela tempestade, buscava conforto nos desenhos que agora serviam como uma espécie de diário visual da luta deles. Mariana, por sua vez, sentiu uma renovação na sua missão. A tempestade era um teste, uma prova de que o abrigo precisava ser forte e resiliente para continuar. Enquanto trabalhavam, um visitante inesperado chegou ao abrigo, um jovem biólogo, que havia ouvido falar do projeto através das redes sociais e estava interessado em contribuir. Ele trouxe consigo conhecimento técnico, equipamentos para monitoramento ambiental e uma proposta ousada de transformar o abrigo em um centro de pesquisa sobre a fauna e flora da Caatinga, integrando ciência e cuidado animal. Essa proposta trouxe uma nova camada de complexidade para o projeto. Mariana gostou da ideia, mas também sentiu o peso da responsabilidade e a preocupação com a manutenção da simplicidade e do espírito do abrigo. As discussões com a equipe foram longas, mas decidiram aceitar a parceria, estabelecendo regras claras para que a pesquisa respeitasse o ritmo do abrigo e a proteção dos animais. Com o biólogo a bordo, o abrigo ganhou um novo impulso. Foram instalados sensores para monitorar a qualidade da água, câmeras para observar o comportamento dos animais e um sistema de captação de energia solar, reduzindo o impacto ambiental. No meio dessas mudanças, a conexão entre Mariana e Vira se fortaleceu ainda mais. O cachorro Caramelo se mostrou um guia indispensável, reconhecendo perigos antes mesmo que eles se manifestassem e sendo porto seguro para os visitantes e moradores. Mas o sucesso não veio sem custo. Durante uma das expedições para mapear a região, o biólogo sofreu uma queda que o deixou imobilizado por alguns dias, gerando preocupação e exigindo reorganização no abrigo. Além disso, as novas tecnologias e o movimento maior de pessoas começaram a alterar o comportamento dos animais, que precisaram de tempo para se adaptar à nova dinâmica. Mariana, às vezes, sentia-se dividida entre o entusiasmo pelo avanço e o medo de perder o que havia sido conquistado com tanto esforço. Para lidar com esses conflitos, ela passou a reservar momentos de silêncio e conexão com a natureza, caminhando sozinha pela Caatinga ao amanhecer, sentindo o cheiro da terra molhada, ouvindo o canto dos pássaros e o sussurrar do vento nas folhas. Esses momentos ajudavam a clarear a mente e fortalecer o coração. Na vila, o abrigo já era um símbolo de resistência e esperança. As crianças, que antes tinham pouco contato com a natureza, agora aprendiam a respeitar e cuidar dos animais, enquanto os moradores se orgulhavam do espaço que havia surgido do nada. O ciclo da vida no sertão continuava, com seus altos e baixos, tempestades e alvoreceres, mas o abrigo e seus habitantes mostravam que, mesmo no meio das adversidades, era possível florescer. A Caatinga despertava sob o brilho dourado do sol que já mostrava sua força, anunciando um novo dia quente no sertão. No abrigo, o ar estava cheio de expectativa. Aquele dia marcaria uma celebração, 6 meses após o encontro improvável entre Vira, o cachorro Caramelo, e Forte, o cavalo que lutou contra a exaustão do deserto.
Agora, não eram apenas sobreviventes, eram símbolos vivos de transformação, união e esperança. Mariana acordou cedo, como sempre, sentindo uma mistura de nervosismo e gratidão. Caminhou até a pequena varanda, sentiu o cheiro da terra úmida que a chuva recente deixará, e ouviu o som distante do vento brincando com as folhas dos juazeiros. Vira já estava ao seu lado, abanando o rabo, como se pressentisse a importância daquele momento. Hoje é o dia, Vira, disse ela com um sorriso suave, acariciando a cabeça do cachorro. Vamos mostrar ao mundo o que construímos juntos. O plano para o dia era simples, mas significativo, uma grande festa comunitária, reunindo moradores da vila, visitantes, crianças das escolas próximas, voluntários e parceiros. O abrigo se transformaria em palco de música, histórias, palestras, oficinas e, sobretudo, em espaço para celebrar o amor e o respeito pela vida. Enquanto os primeiros convidados chegavam, Mariana caminhava pelo espaço para fazer os últimos preparativos. Forte relinchava alegremente em seu curral, agora limpo e cercado com cuidado, esperando pela atenção das crianças. Luzinha corria de um lado para o outro, distribuindo balões coloridos e ajudando a decorar com flores do campo. João e Teresa organizavam as mesas, preparando a comida típica da região, bolos de milho, rapadura, paçoca e café forte, aromas que preenchiam o ambiente e remetiam às tradições culturais do sertão. Mariana sentiu um nó na garganta quando observou as pessoas chegando. Algumas eram velhos conhecidos que sempre desacreditaram no projeto, mas ali estavam, sorrindo, abraçando, emocionados com o que presenciavam. O biólogo, que havia se recuperado da queda do capítulo anterior, trouxe sua equipe para apresentar os resultados das pesquisas ambientais, mostrando como o abrigo havia se tornado referência na preservação da fauna e flora local. Era prova concreta de que, quando o amor e o conhecimento se unem, milagres acontecem. No meio da festa, Mariana viu Vira puxando a coleira com insistência, querendo mostrar algo. Seguiu o cachorro até uma pequena trilha, onde Forte pastava calmamente. Foi então que a surpresa aconteceu, e um grupo de cavalos selvagens surgiu ao longe, aproximando-se lentamente do abrigo. Era como se, atraídos pelo cuidado e pelo respeito, esses animais livres tivessem vindo reconhecer aquele espaço sagrado que os humanos e os bichos criaram juntos. O silêncio tomou conta por alguns segundos, enquanto todos observavam emocionados. Forte parecia orgulhoso, quase como se estivesse apresentando sua nova família. Mariana sentiu as lágrimas brotando nos olhos. Ela sabia que aquele momento era mais do que simbólico, era a recompensa de meses de luta, dedicação e esperança. Luzinha aproximou-se, segurando a mão da mulher. Eles vieram porque sabem que aqui é um lugar seguro. Sim, respondeu Mariana, apertando a mão da menina. Se graças a você, a João, Teresa, e a todos que acreditaram, eles têm um lar. A festa seguiu com risos, música e histórias. As crianças cantavam, dançavam e aprendiam sobre a importância de cuidar do meio ambiente e dos animais. O abrigo não era mais apenas um local de resgate, era um centro de vida, aprendizado e cultura. Ao final do dia, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e rosados, Mariana sentou-se ao lado de Vira, olhando o horizonte. Forte pastava próximo, tranquilo. Você mudou minha vida, meu amigo, sussurrou, acariciando o cachorro. Juntos, mostramos que até no deserto mais seco, pode brotar um oásis de amor. Vira lambeu sua mão, como se entendesse cada palavra. Naquela noite, enquanto a vila dormia sob o manto estrelado da caatinga, Mariana refletia sobre a jornada. Aquele abrigo era mais do que um sonho realizado, era prova viva de que a perseverança, a empatia e o respeito transformam o impossível em realidade. O cachorro caramelo, companheiro fiel e corajoso, não era apenas um personagem da história, era o coração pulsante daquele lugar. E ali, entre ventos e raízes, a esperança desabrochava para sempre. Você chegou até aqui? Então comente o deserto, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.